Capítulo 271. Número 19, Rua Esperança, Burgo Sherwood. Esta área estava localizada perto do rio Tussock, que passava por Becklund. Os pedestres podiam ver a superfície turva, mas extraordinariamente larga, da água através das rachaduras e fendas em suas casas. O repórter do Observador Diário, Mike Joseph, desceu da carruagem e apontou para um prédio azul acinzentado de 3 andares à frente deles. Ele disse a Klein, que estava de pé ao lado dele e vestindo um terno preto jaquetão e meia cartola e óculos de aros dourados: essa é a Rosa Dourada, o melhor bordel legal na área da ponte de Becklund, assim como o Burgo Sherwood. Abre às 3 da tarde e fica aberto até às 2 da manhã. O melhor bordel legal nas regiões do Burgo Sherwood e Ponte de Becklund? Ou seja, existem melhores nestas duas regiões, mas são ilegais. Klein refletiu silenciosamente e lançou um olhar para a entrada que tinha uma rosa dourada incrustada. Não havia placa. Isso não conta como uma garota de rua, certo? Ele respondeu sem pensar. Claro, é de um grau superior. Mike conduziu pessoalmente Klein até a frente do prédio e abriu a porta. Assim que ele entrou, Klein sentiu o cheiro de uma fragrância mista que era levemente pungente, e ouviu uma melodia suave, mas sugestiva. Instintivamente, ele olhou em volta e viu seguranças, de paletó preto e meia cartola, parados em ambos os lados da entrada e em todos os cantos do corredor. Como um negócio legítimo, eles obviamente se destinavam a lidar com bêbados e rudes. O salão dourado era cercado por todos os tipos de sofás, cadeiras e até um piano. No centro, havia uma área de dança. Naquele momento, havia muitas damas sentadas em diferentes áreas com cabelos pintados de dourado, castanho, amarelo claro ou preto. Algumas delas pareciam maduras, algumas tímidas e jovens, algumas jovens e atraentes e outras bastante bonitas. Essas mulheres estavam curtindo a melodia, rindo enquanto conversavam, lendo jornais e revistas em silêncio ou dançando com os homens. Eram apenas 3:30 da tarde, então não havia muitos clientes. À primeira vista, este lugar parecia mais um baile do que um bordel. Se você vier depois das 8 da noite, verá algumas apresentações interessantes. Se alguma das mulheres chamar sua atenção, vá até elas e convide-as para dançar e depois peça seus preços em meio à bela melodia. Se ambos os lados chegarem a um acordo, você pode ir para o 2º ou 3º andar e se divertir em algum quarto. Contanto que você esteja disposto a gastar dinheiro, você pode dormir aqui a noite inteira. Mike virou a cabeça da esquerda para a direita, perdendo repentinamente sua calma e cavalheirismo anteriores, parecendo um pouco mais frívolo. Ele entrou no corredor com um sorriso e se aproximou de uma jovem que tinha no máximo 15 ou 16 anos. E ele está mostrando sua verdadeira natureza, ou isso é uma conduta de um profissional? Klein assistiu, um pouco pasmo enquanto subconscientemente seguia atrás de Mike Joseph. A vítima, Cyber, tinha apenas 16 anos. Em teoria, uma garota da mesma idade tem mais chances de ser amiga e saber mais. Naquele momento, Mike baixou a voz e explicou. Ele então ergueu as sobrancelhas finas e perguntou com uma voz normal: qual mulher chamou sua atenção? Sou apenas seu guarda-costas, Klein respondeu com uma lógica muito normal. Mike assentiu levemente e de repente riu. Não estou acostumado a ser observado quando faço esse tipo de coisa. Estarei de guarda lá fora. Klein entendeu o que Mike quis dizer e assumiu uma postura séria e profissional. Sem dizer mais nada, Mike aproximou-se da jovem, curvou-se e estendeu a mão, convidando-a para dançar. Sendo uma prostituta nesta idade, Becklund com certeza é tão deslumbrante e suja.
Pensar que haveria um cavalheiro de meia-idade de porte aparentemente bom patrocinando este lugar. Até as laterais de seu cabelo são brancas. Klein abaixou as mãos e ficou muito ereto, observando Mike e a jovem se envolverem em uma dança lenta. Depois de alguns minutos, Mike voltou e disse a Klein com leve aborrecimento: "É muito caro." Quando os dois se aproximaram, ele acrescentou em voz baixa: "A garota conhecia Cyber, mas a dona, senhora Lopes, as proíbe de falar com qualquer outra pessoa sobre este assunto, caso contrário, seriam severamente punidas." Deus, quando a punição foi mencionada, a pobre garota até estremeceu instintivamente. Imagino como deve ser horrível. Desamparado, Klein suspirou em solidariedade e perguntou com uma voz reprimida: "Então, o que você planeja fazer?" "Eu não quero causar problemas para aquelas garotas novamente. Eu pretendo ir direto para a senhora Lopes." Mike deu um tapinha no ombro de Klein e disse: "Proteja-me." Klein virou o corpo para o lado e avisou em tom sério: "Se encontrarmos uma situação perigosa, você deve me ouvir. Você entende? Obedeça-me." Está bem, está bem." Mike levou as mãos aos ombros e assentiu. Enquanto falava, caminhou em direção a um único sofá no canto. Havia uma dama encantadora, com maquiagem grossa, em um vestido lindo sentada ali. Se você não quer desistir depois de um baile e se envergonhar na frente daquelas garotas, sugiro que fale com a senhora Lopes primeiro e descubra os preços das diferentes garotas. Mike levantou a voz. A mulher ouviu a conversa e olhou. Ela lentamente se levantou e sorriu. "Boa tarde, cavalheiros. Eu sou Lopes." "Alguma garota chamou sua atenção?" "Sim." Mike de repente a avaliou e disse com uma risada: "Eu realmente admiro você." "Eu também te admiro. Você está agindo como se esta fosse sua casa." A boca de Klein se contorceu. A expressão de Lopes congelou por um segundo. Então ela deu uma risada falsa e disse: "Desculpe, não estou me sentindo bem hoje." Você deve saber que há momentos todos os meses em que as mulheres se sentem bastante indispostas. Vendo que não havia como colocar Lopes em uma sala para uma conversa, Mike ficou em silêncio por alguns segundos antes de ficar sério de repente. "Senhora Lopes, sou repórter. Desejo entender mais sobre o assunto de Cyber. Aqui está minha prova documental." O rosto de Lopes escureceu e ela respondeu com impaciência: "Já contei tudo o que sei à polícia. Você deveria perguntar a eles." Cyber era uma órfã vagabunda que foi adotada por mim. Naquela noite, ela aceitou o convite de um hóspede para passar a noite em sua casa e morreu no caminho de volta pela manhã. "Tudo bem, por favor, saia. Ou convide uma dama para dançar." Enquanto ela falava, Lopes acenou para 2 de seus seguranças. Klein interveio para proteger Mike Joseph e escoltou-o de volta ao corredor. Ao ver isso, os 2 seguranças não o expulsaram precipitadamente. Depois de alguns passos, Klein disse em voz baixa: "Ela está mentindo." "Oh!" Mike virou a cabeça surpreso. Quando ela falou, seus olhos dispararam ao redor. Ela não se atreveu a olhar diretamente para você, mas também estava secretamente avaliando você, o que significa que ela estava mentindo e observando sua reação. Além disso, sua postura era altamente defensiva, e ela parecia muito agitada. Klein fez sua análise. Mike abriu a boca e exclamou após alguns segundos: "Você realmente é um ótimo detetive. Somente com sua observação aguçada e excelentes habilidades de dedução você foi capaz de descobrir detalhes tão úteis. Isso é apenas porque eu estava com minha visão espiritual e pude ver que as cores emocionais de Lopes não estavam certas. Eu vim com as razões depois." Klein sorriu e disse: "Obrigado, é hora de irmos."
Mike Joseph olhou para Lopes e viu que ela estava caminhando em direção à porta lateral do corredor, como se estivesse indo para sua própria sala, e que a porta lateral ficava em um canto da sala. Estava muito quieto por lá, e havia muitas áreas no corredor que não podiam ver o que estava acontecendo lá dentro. Havia também 2 seguranças montando guarda do lado de fora. Talvez devêssemos seguir a senhora Lopes e observar sua reação. Talvez a ansiedade de agora a faça fazer alguma coisa. Mike virou a cabeça de repente para olhar para Klein. Você pode cuidar desses 2 seguranças rapidamente? Senhor, sou apenas responsável por sua proteção, e isso é contra a lei. Klein sorriu em resposta. Eu vou te pagar mais. Um total de 5 libras com base no preço de combate anterior. Se houver outra luta quando corremos, serão 10 libras. Mike Joseph cerrou os dentes. Ok. Klein estendeu a mão e apertou sua mão. Depois, os 2 circularam para evitar os 2 seguranças de antes e silenciosamente se aproximaram da porta lateral. Convidados, por favor, parem. Por favor, deixem esta área. Um dos seguranças deu um passo à frente e parou Klein e Mike Joseph. Desculpe, vamos imediatamente. Klein curvou-se educadamente e pediu desculpas. Naquele momento, seu punho direito de repente deu um soco, atingindo fortemente o abdômen do segurança à sua frente. O segurança instintivamente agarrou seu estômago, seu corpo curvado. Quanto a Klein, que agora estava de pé, ele ergueu a mão esquerda e golpeou o segurança na nuca. Pô! O segurança caiu no chão e desmaiou. Seu companheiro foi claramente pego de surpresa com essa reviravolta. Ele apenas olhou fixamente e não conseguiu reagir a tempo. Klein imediatamente deslizou e cobriu a boca do segurança com a mão direita e socou seu abdômen com o punho esquerdo. Bang! O segurança de repente se abaixou e cuspiu sua comida não digerida, e Klein prontamente retirou a mão direita e cortou para baixo com a palma. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda apoiou seu oponente, permitindo que o segurança caísse lentamente no chão sem fazer barulho. Depois de trocar olhares, Klein girou a maçaneta, empurrou a porta lateral e entrou. Mike Joseph abaixou o corpo e o seguiu rapidamente. Por que você é tão habilidoso? Você é apenas um repórter. Klein satirizou baixinho, caminhando rapidamente, mas em ritmo acelerado, ao longo do corredor pavimentado. De repente, eles ouviram a voz de Lopes. Diga ao Capim para não mandar ninguém nos próximos dias. Capim? Mandar alguém? Klein olhou para Mike e percebeu que ele parecia igualmente intrigado. Nesse momento, ouviram os passos de Lopes que se dirigiam para o corredor. Vamos! Klein puxou Mike e correu para a saída sem se virar. Durante esse processo, ele fechou a porta lateral e quebrou a fechadura ao passar. Isso poderia impedir que as pessoas de dentro saíssem por um tempo. Então, como se nada tivesse acontecido, caminharam apressadamente pelo corredor e se aproximaram da saída enquanto ouviam vozes fracas e raivosas. Depois de chegar às ruas, Mike soltou um suspiro de alívio e disse com espanto e sinceridade: já experimentei muitos cenários semelhantes, mas nenhuma vez foi tão simples e descontraído como hoje. Obrigado. Preciso voltar para saber quem é Capim. Enquanto falava, ele tirou a carteira, tirou uma nota de 5 libras e murmurou: mas, francamente, seu preço é muito caro. Vale mais do que metade do salário de uma semana. Mas você pode pedir reembolso, certo? Klein respondeu com um sorriso. Em seguida, ele perguntou preocupado: você não tem medo de que Lopes encontre sua empresa jornalística e faça a polícia prendê-lo? Isso é um cartão de identidade falso. Mike Joseph deu de ombros com um gesto de familiaridade. Klein só podia admirá-lo.
Depois de assistir Mike embarcar em uma carruagem e sair, ele atravessou a rua diagonalmente, esperou por uma carruagem pública e ficou de olho em qualquer um que o perseguisse. Nesse momento, uma carruagem alugada aproximou-se lentamente e parou à sua frente. Um homem de meia-idade com um casaco preto saiu da carruagem e acenou com a cabeça para Klein. Ele tinha olhos azuis, rosto magro e têmporas cinzentas. Era o mesmo velho cavalheiro que Klein vira na Rosa Dourada. Ele não é um cliente da Rosa Dourada. Ele é como nós. Klein de repente percebeu isso. Olá, sou o detetive Isengard Stanton. Estou ajudando a polícia neste caso. Podemos bater um papo? O homem de meia-idade apontou para os trilhos da carruagem. Ponto.